E quando se trata de imigrantes, nós sempre queremos homenagear uma das famílias tradicionais. Hoje nós vamos homenagear a família Picchi. Arcângelo Baldocchi Picchi e Ilide Baldocchi Picchi conheceram-se no século retrasado, por volta de 1890. Ambos moravam em Campanore, província de Lucca, na Itália. Nesta época, Ilide tinha apenas 13 anos de idade e começou a viver um grande amor. Porém, Arcângelo teve de vir para o Brasil com os tios, mas prometeu buscar o amor de sua vida para se casarem. E, para a surpresa de Ilide, Arcângelo voltou mesmo. E aí se casaram e ele trouxe-a para o Brasil. Nessa região entre Itatiba e Jundiaí, os escravos foram libertos uma semana antes da libertação dos escravos. Eles já sabiam que estavam vindo os europeus para cá. A abolição é um acontecimento histórico que tem várias aí características, né? Não é só por fator humanitário ou boa vontade da princesa. A imigração que vinha para o país eram degradados, prisioneiros ou pessoas que eram relegadas a um outro plano em Portugal. Então, na hora que abriu as Nações Amigas, começou a vir outras nações e começaram a vir ao país. Chegavam no porto, subiam a serra com o trem e desembarcavam aqui na antiga hospedaria dos imigrantes. Os imigrantes ficavam aqui por um período, né, que era determinado aí, e depois aqui mesmo embarcavam novamente no trem rumo às fazendas de café. Chegando, havia duas possibilidades, ou trabalhar numa fazenda de café, ou com a instituição dos núcleos coloniais, a ida para os núcleos coloniais na tentativa de conseguir lotes de terra e ali se estabelecer. Eles vieram para um lugar já definido, com uma área definida, sem escritura, só com contrato. A escritura eles não têm até hoje. O italiano aqui na Vila de Paranapiacaba, ele vai ocupar mais as profissões ligadas à cantaria, à pedra, porque eles eram mestres nisso. O italiano, quando chega, ele é carcamano, ele é inferior, ele não pode casar com quatrocentão. Quando ele enriquece, ele já é italiano, veja bem, uma cultura tradicional, ele tem grana. E ele passa a ser o cara que construiu o Estado, ele passa a ser o empreendedor, ele passa a ser uma figura quase irmanada com o bandeirante. A máquina sozinha, ela não faz mudança. Quem faz mudança é o trabalhador. E aí, nesse contexto, imagine então um trabalhador com pensamento anarquista, como ele pode fazer a mudança. É interessante como as ideias anarquistas, elas implicavam numa postura crítica, tanto em relação contra o sistema capitalista, mas imaginar essa dentro de uma lógica doméstica, né? Questionar por que só as mulheres faziam serviços domésticos. Porque a gente quer sim os europeus, a Europa está em crise, venham italianos. Mas o senegalês, por quê? O que um senegalês vai trazer de contribuição para o Brasil? Com a vinda da família portuguesa, fugida e graças ao Napoleão, né? Ele expulsou a família real de Portugal em 1808, eles acabaram criando aqui algumas coisas interessantes. Uma foi a abertura dos portos às Nações Amigas. E aí, então, começou o grande movimento de imigração no país. As tentativas de imigração no Brasil são experiências já do século XIX, mas muito com um pouco de demora, né?
Algumas experiências foram tentadas já logo depois da independência, com imigrantes alemães, suíços. No Brasil, por volta de 1820, a gente já tem a chegada de suíços, alemães, que vão mais para a região sul do país, também buscando, né, novas condições de vida e de trabalho. E é uma imigração ainda incipiente, há dados que dizem que em torno de aproximadamente 10 mil pessoas apenas nesse momento chegaram no Brasil. Lembramos que em 1850 já começamos a ter uma relação de acabar com o tráfico negreiro, né, dos escravos. Isso daí, com o passar dos anos, vai dificultando, então existe uma necessidade de mão de obra, o que não é o único fator para o processo de imigração, tá? É uma conjuntura. E esse processo de imigração agora começa a ser uma opção a esses outros povos. Yahweh, erere, A estimativa de estudo, uma média de 80 a 108 escravos, entre homem e mulher. Tivemos 2 senzalas, uma senzala doméstica, onde ficavam as mucamas, que era abaixo da casa sede, e a senzala masculina, então nós tivemos 2 senzalas. Nessa região entre Itatiba e Jundiaí, os escravos foram libertos uma semana antes da libertação dos escravos. Os escravos já estavam sabendo, tanto é que no final da libertação, poucos escravos estavam na fazenda, a grande maioria já tinham fugido das fazendas, ou tinham comprado só alforria. A abolição é um acontecimento histórico que tem várias aí características, né? Não é só por fator humanitário ou boa vontade da princesa, tem também, né, uma série de outras questões de ordem econômica, política, internacional que influenciam, né, que pressionam o Brasil. Os Estados Unidos já, né, com a guerra civil lá também já estavam enfrentando esse problema antes, então o cenário internacional não era mais favorável à escravidão, né? Então uma massa de pessoas de repente livres, mas jogadas, né, à deriva também, tem que disputar espaço, né, com quem está chegando. Então não deve ter sido muito fácil não, né? Deve ter tido alguns arranca-rabos. Eles já sabiam que estavam vindo os europeus para cá. Acredito eu que não fizeram uma certa amizade não, porque eles viviam num local difícil, mas tinham que comer, tinham que onde dormir tudo, né? Por mal que seja a senzala, a situação que eles viviam, eles tinham, né, essa possibilidade de vida. Quando eles saíram daqui, muitos foram procurar algo para fazer, então não foi muito difícil para eles, os escravos. Inicialmente não foi tão fácil, mas com o tempo, né, essas barreiras iam sendo quebradas. Tem também componentes de ordem religiosa que podem influenciar aí, né? No caso, todo um problema da relação entre as religiões afro que acabavam sendo construídas no Brasil, né, um pouco por conta da tradição que já vinha da África e misturando com elementos do catolicismo, né, e todo o problema da igreja oficial, né, não aceitar muito esse novo componente religioso que é fruto de uma mistura que a gente chama de sincretismo, né, e esse componente religioso pode, e com certeza acho que influenciou muito nesse problema da convivência entre os diferentes. Algumas pessoas perguntam, houve a mão negra na construção da ferrovia? Não como escravos, contratava-se empresas que usavam negros para fazer algumas coisas. Mas nesta época os ingleses já eram contra a escravatura e principalmente o Barão de Mauá não contratava a mão negra. Não é por questões humanitárias, por questões econômicas. Escravos não têm salário, não consomem produtos industrializados, não havia interesse na relação econômica. Então os ingleses apostam na mão de obra imigrante livre e assalariada. E se havia um acidente e morria
uma pessoa negra, eles faziam um registro dessa pessoa, o que não era comum na época. Então você percebe que no primeiro momento, eu acredito sim que eles tenham alugado esses escravos na construção, mas para operar a ferrovia não. Eu quero deixar bem claro que aqui em Paranapiacaba, a Companhia São Paulo Railway, ela não, até a década de 30, ela não vai fazer contratação de mão de obra local. Ou seja, ela, como você disse, ela desconsidera esse nativo e ela vai preferencialmente contratar mão de obra imigrante. Naquela época a ideia de raça era fortíssima, porque era uma ideia do século XIX. Isso impediu, ou pelo menos dificultou muito esse contato, esse intercâmbio entre etnias. O governo entendia que uma mão de obra mais preparada era necessariamente ariana, né? Assim, dentro de um discurso, o discurso científico da época, de eugenia, de limpeza, né? Quer dizer, isso depois descamba na Segunda Guerra num grau, quer dizer, hoje a gente tem um certo trauma de falar isso, mas isso era uma coisa cientificista, né? No final do 19. O Brasil também estava abraçando essa causa do branqueamento principalmente depois da abolição da escravidão em 1888, a ideia que não se tornou oficial, extraoficial, foi a de esquecer essa memória escrava, né? Então, essa coisa da mistura das raças, o quanto isso era uma coisa negativa e o quanto o Brasil precisava evitar esse risco, é uma coisa muito presente nos discursos ligados à imigração. E esse grande projeto da imigração para o café em São Paulo, ele nasce dentro desse contexto em que ser ariano significava ser superior intelectualmente, racialmente, e isso era um grande contributo para o desenvolvimento do estado de São Paulo e para o Brasil. Um dos principais motivos para o incentivo à imigração europeia foi exatamente esse, de suprir necessidades de trabalho, necessidades materiais, mas também criar uma outra memória sobre a construção do Brasil. Como Darwin fez a relação da seleção das espécies, acreditavam também que isso ocorria com o ser humano. Então que algumas culturas, entre aspas, poderiam ser mais evoluídas do que a outra. Nesse ponto, seria como se os europeus estivessem no topo. Então, com isso, com essa ideia do darwinismo social, esses imigrantes passam a ter uma outra visão. E aí que se altera. Como eu falei, o escravo ele não teve uma política de implantação social para ele. O imigrante já começou uma política de implantação social. Não estou falando que foi fácil para o imigrante, mas com certeza foi mais difícil para o ex-escravo. Quando as pessoas falam, porque os imigrantes eram empreendedores e os escravos não trabalhavam o suficiente, fala, ok, pega quantas gerações que nunca pôde ter desejo, né? E aí compara com uma tradição europeia de liberdade, construção, enfim, técnicas, ofícios, e não é uma comparação minimamente possível de ser feita. Antes disso, a gente tem alguns eventos de natureza política também que favorecem essa abertura, essa, entre aspas, acolhimento dessa mão de obra que vem paulatinamente, né, devagar, ocupando o lugar da mão de obra escrava. Os ingleses vieram como técnicos engenheiros, veio os franceses para construir as pontes e viadutos, os italianos vieram nas cantarias, as pedras, os espanhóis na parte de ferraria e os portugueses na parte mais de mão de obra mais pesada. Então a ferrovia foi um meio para a imigração aqui no estado de São Paulo e, por consequência, no Brasil. O imigrante era uma figura desejada em substituição à mão de obra escrava, recém-alforriada. É isso, num projeto ideológico mesmo, em que você tinha uma ideia de que esses imigrantes tinham uma expertise técnica maior e que tinham uma cultura superior à cultura das populações que foram escravizadas e que estavam aqui, e seus descendentes que estavam aqui no Brasil. O vulto imigratório no Brasil realmente aconteceu já para o final do século XIX, né? Foi quando o governo começou realmente a propor
que se criassem colônias de imigração, incentivar essa vinda dos imigrantes para cá. Então, o fortalecimento desse processo migratório se deu no final do Império e no começo da República. Começava antes, pela verdade. Você tinha agentes nos próprios países que convidavam esses imigrantes a migrarem para o Brasil, com tudo pago pelo governo brasileiro. E com a esperança de que aqui eles iam fazer a América. Ao falar da imigração, duas grandes dimensões de interpretação desse evento, desse fenômeno, precisariam ser levadas em conta. Uma de ordem mais macro-histórica, né, que não se refere apenas à situação do Brasil, mas sobretudo da situação da Europa, né, desde o início do século XIX. A principal motivação dessas levas de imigrantes foram os conflitos por conta da centralização da Itália. Inclusive com a atuação decisiva de uma pessoa, um italiano, que também tem uma presença na história brasileira, que é Giuseppe Garibaldi. A guerra pela centralização começou ainda no final da década de 1860 e se estendeu. Então muitos italianos saíam da sua não era nem uma pátria, porque ainda não estava unificada, né? Mas saíam de lá fugindo da guerra. Decisivamente, a partir de 1875 é que os italianos vêm em massa para o Brasil, né? E depois, a partir da década de 1890, outras nacionalidades também, espanhóis, né? Pessoas de outras origens. Ele pode vir dentro de um contexto coletivo ou de um contexto individual. No fundo, as grandes questões são questões quase pessoais. Ele vem porque ele precisa de um emprego, ele vem porque ele estava passando fome, ele vem em busca de aventura, ou ele vem porque ele não tinha alternativa nenhuma. E eu acho que ele vai se construindo dependendo de como também qual é a estrutura de aceitação, qual é a estrutura de incorporação dele, de possibilidade dele ser, enfim, incorporado mesmo às dinâmicas sociais do país em que ele é recebido, né? Doenças também era um outro fator, né, que dava forma a essa condição dos imigrantes italianos. Estima-se que por volta de 1870 na década de 1870 morriam cerca de 40 mil pessoas por ano de malária, 400 mil devido à cólera, mais da metade dessas eram crianças, né? Então não havia nenhum controle sanitário, nenhum acesso a prevenção, né, para evitar esse tipo de problema, né, isso tinha muito a ver com as condições precárias de higiene, né, nas quais as pessoas viviam. Desse primeiro surto migratório vieram outras levas que geralmente vinham por regimes de colonato ou então por contratos. Eles tinham as passagens subsidiadas por particulares ou mesmo pelo governo. A propaganda, tanto do governo brasileiro quanto do governo italiano, ela era extremamente enganosa, né? Havia panfletos que eram distribuídos na Itália e promovendo esse interesse de vir fazer a América, né? Que era o termo que acabou sendo utilizado para essa saga dos italianos de quererem vir para a América fazer a vida. Então era um pouco uma propaganda enganosa. Por exemplo, na Itália, durante as feiras, eles vão colocar barracas ali naquele momento, mostrando o Brasil como uma possibilidade. Basicamente, ou para trabalhar no campo, a imensa maioria, né? E uma parte desses imigrantes também vai para os centros urbanos procurar colocações de trabalho, né, na indústria brasileira, que ainda é incipiente. Mas vamos pensar por um outro lado. Imagine um operário imigrante europeu que saiu lá da Europa, passando muita necessidade, muito sofrimento.
pobreza. E ele chega num lugar, ele é contratado por uma empresa, ele tem escola, ele tem cinema, ele tem clube, ele tem água encanada, casa para morar. Ou seja, tudo isso foram estratégias de vincular esse operário à companhia ferroviária. Então esse imigrante, ele sai da Europa de uma condição e ele encontra uma condição favorável aqui. Isso foi uma minoria, porque para a maioria o que sobrou? As fazendas de café. A mão de obra era escrava, sobretudo, né? E o único tipo de manutenção que os escravos recebiam, na grande maioria, claro que não dá para generalizar, assim, totalizar a coisa, mas era a senzala e a ração. Então esses imigrantes muitas vezes chegavam para ocupar esses espaços. Os caras vinham com uma tradição familiar da Europa e aí de repente eles têm que ocupar um espaço coletivo, sem uma estrutura de uma residência, inclusive. E é bem necessário dizer que nem todas as famílias italianas obtiveram sucesso. Há dados que dizem que pelo menos 40% dos imigrantes retornaram à Itália depois, porque perceberam que as condições que encontravam aqui não eram tão muito diferentes daquelas que eles tinham na Itália. A primeira impressão deixada pelo governo brasileiro nessa onda imigratória foi muito negativa. Foi muito negativa e repercutiu muito na opinião pública italiana. Na verdade, o que estava em jogo era mais os interesses da produção dos fazendeiros paulistas do que propriamente o favorecimento real, né, da vinda desses imigrantes para ter uma boa condição de vida. Então, eu acho que eles foram um pouco enganados mesmo. O grande problema no início da imigração para o Brasil foi o despreparo. Eles não vinham bonito, né? Eles vinham em naus e vinham até empurrados lá nos porões das embarcações. Depois a gente teve também a chegada de asiáticos, japoneses, né, principalmente a partir do início do século XX. No dia 18/6/1908, chegou a primeira leva de imigração japonesa no país, que foi através do Kassato Maru. A região de Jundiaí começou a receber migração japonesa. Em São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo, onde havia as grandes hospedarias de imigrantes, esses japoneses chegaram um tempo antes, já em 1908. Num primeiro momento, os asiáticos não eram considerados aptos a esse projeto ideológico do Brasil. Amarelo ainda é inferior dentro desse contexto positivista. Depois se vê que não, depois tem gente defendendo e tal. E aí você tem uma imigração japonesa com grandes contributos, enfim, para essa dinâmica toda do Estado. Algumas outras condições no Brasil foram sendo construídas, como por exemplo a implantação da ferrovia, né? No caso da cidade de Jundiaí, com a criação na década de 1860 da ferrovia Santos-Jundiaí para o escoamento da produção cafeira do interior de São Paulo para o Porto de Santos. Para você ter uma ideia, Paranapiacaba, uma vila ferroviária, nasceu sem estação ferroviária. A ferrovia se inaugurou em 1867, a vila só vai ganhar a sua primeira estação em 1874. Nós temos o maior funicular do mundo construído neste trecho. Nós estamos no alto da Serra do Mar. Daqui nós temos um declive de 800 metros que foi vencido pelos ingleses, né? pela iniciativa do Barão de Mauá, importante, né? O sócio dos ingleses foi o Barão de Mauá. Então essa ferrovia também teve a participação do Barão de Mauá, mas antes da inauguração da ferrovia, os ingleses já bolaram um grande plano de tirá-lo do negócio. Inclusive, o motivo da falência do próprio Barão de Mauá foi essa estrada de ferro. Isso incrementou ainda mais, né, a atividade econômica do café e isso engrossava essa condição favorável à vinda dessa mão de obra de imigrantes, a maioria deles italianos. Em 1893, como eu tinha falado para vocês, foi criado um primeiro
trecho, o primeiro setor alfandegado que recebia os passageiros. Depois, em 1900, aqui se tornou um lugar tão importante e estratégico para o transporte do café e do imigrante, que a vila vai ganhar uma estação com relógio. Ou seja, ter relógio significava ser estação importante. Quais estações que tinham relógio? A Estação da Luz em São Paulo, a Estação do Valongo em Santos e a Estação do Alto da Serra em Paranapiacaba. Veja bem, Jundiaí era o terminal da linha, mas não tinha torre relógio. Ou seja, Paranapiacaba foi uma estação, naquele tempo, mais importante que a própria estação terminal, que era a estação de Jundiaí. Na sequência, foi construída a alfândega, que foi a segunda alfândega, porque a primeira foi em São Vicente, foi a segunda alfândega a ser construída, e junto da alfândega, isso em 1903, mais ou menos, foi criado um pátio, um local de chegada de imigrantes. O primeiro terminal de passageiros com ocupação, inclusive, em armazém, etc, etc. Você tinha Cubatão, Santos, Porto, você tinha a passagem do primeiro patamar para subir com a carga, Paranapiacaba, São Paulo, não tinha mais nada. Então aqui era o elo de ligação com o mundo exterior, com a Europa, com os Estados Unidos. Isso aqui era passagem para quem descia de trem, porque você não tinha rodovia. Como é que você ia para a praia? Ninguém ia para a praia, a não ser de trem. Os ingleses tiveram um contrato de 90 anos para explorar o café, o transporte do café, e 40 de monopólio do porto. Então, por 40 anos, ninguém podia chegar até o porto. Então, todas as ferrovias, essa malha ferroviária que vocês conhecem do estado de São Paulo, dependiam da São Paulo Rail e pagavam frete para ela. Então, a Paulista, a Sorocabana, a Mogiana, a Araraquarense, todo mundo, se quisesse ver seu café lá do porto, tinha de pagar para os ingleses. O interesse do transporte dos imigrantes é que eles eram a mão de obra para cultivar, plantar esse café lá, tá? Então, assim, na verdade não teve uma coisa específica para o transporte de imigrantes, mas foi agregado esse transporte pela ferrovia, porque era facilitadora, né, de tudo, e então transportava os imigrantes e o café até o Porto Santos. Com essa construção desse primeiro trecho, as coisas também começaram a evoluir para o lado, já como eu falei, como tinha mais necessidade de movimentação e principalmente do café naquela época, já começou a ter necessidade de mais imigração, de mais gente imigrando no país. Eles embarcavam nesses navios, desciam no Porto de Santos, subiam de trem até aqui. O trem do imigrante era o mesmo trem que transportava os demais passageiros da ferrovia. Porém, não embarcava os imigrantes junto com esses passageiros. Então, por exemplo, os imigrantes desembarcavam no Porto de Santos, pelo que a gente sabe, eles não iam até a estação ferroviária pegar o trem. O trem já ficava na linha do terminal do porto, os imigrantes subiam ali e essa composição ela subia a serra sem cumprir parada nas demais estações e vinha parar na hospedaria dos imigrantes. E aqui eles passavam por várias etapas de encaminhamento, desde a desinfecção das bagagens, então eles passavam por banho, barbearia, enfermaria, hospedaria, recebiam uma primeira refeição e depois passavam por encaminhamentos burocráticos para poderem chegar aos postos de trabalho. Então a gente teve ao longo da vida da hospedaria mais de 2,5 milhões de pessoas, entre migrantes nacionais e imigrantes de mais de 70 nacionalidades. Então aqui era feita a conferência de bagagens, documentação, né? Eram dadas as vacinas preventivas da época, tudo era feito aqui na antiga hospedaria. No final do 19, você tem essa coisa da limpeza, essa coisa do asseio como uma coisa cientificista, dentro de um contexto também muito positivista. As condições dos navios nesse primeiro momento também não era... As pessoas vinham em terceira classe, era uma coisa... bastante complicada, essa viagem podia demorar muito e aí crianças pequenas, era muito comum essas crianças chegarem com febre. Havia um problema sério de peste dentro da região que o pessoal desembarcava e ia embora para ele não ter contato nenhum com coisas da cidade. E até hoje você tem esse tipo de doença. Dentro da história das epidemias da hospedaria, a gripe espanhola, que foi uma coisa no Brasil mesmo, na década de 20, foi a que mais... que a gente tem registro de que foi mais grave, né? O hospital ficou cheio e tal. A malária era muito comum naquela época, febre amarela, aquele negócio todo.
Mas você tem também, enfim, registros de pessoas que enlouqueceram nesse caminho, então tinha mini hospícios dentro da hospedaria, salas para pessoas que tinham algum problema, desenvolveram alguma fobia, problemas psiquiátricos. Você tem todos os tipos de caso. Alguns imigrantes chegavam a pular do trem andando, né? Quando subiam para as fazendas aí no interior, visto o medo, né, do que iam esperar eles nessas fazendas aí, entendeu? E aí vinham representantes das fazendas também aqui, que estavam procurando tantos trabalhadores, e aí a hospedaria era responsável por fazer essa ponte, e essas famílias depois recebiam um farnel, uma marmitinha para viagem e iam até as fazendas. Chegando, havia duas possibilidades, ou trabalhar numa fazenda de café, ou com a instituição dos núcleos coloniais, a ida para os núcleos coloniais na tentativa de conseguir lotes de terra e ali se estabelecer. Essa migração começou a acompanhar o crescimento do café para o oeste paulista e não há como negar que o transporte ferroviário acabou conduzindo esses imigrantes para o interior da antiga província e depois Estado da Federação. E logo quando o café começou a entrar aqui no estado de São Paulo, a partir de 1840, 50, a fazenda se tornou cafeeira. O café é um ponto fundamental na economia. Esse café ele gera um acúmulo originário do capital. O que seria isso? O café ele produz um dinheiro, um lucro, e esse lucro pode ser investido em outras relações. Por exemplo, ferrovia e indústria. Esses imigrantes eles foram criando seus mecanismos, suas teias sociais, eles tinham e foram, de alguma certa maneira, foram conseguindo crescer dentro desse contexto do café, num momento econômico favorável, e principalmente para os barões, mas eles construíram uma certa autonomia. Então nós tivemos aqui na fazenda por volta de 20 colônias, né, 20 casas, e cada casa abrigava em torno de umas 8 ou 7 pessoas. Então você tem uma base de quando os italianos vieram aqui na fazenda trabalhar. Houve muita dificuldade de adaptação, sim, né? Mesmo porque as condições que eles encontravam enquanto trabalhadores nas fazendas não eram favoráveis nem a que eles produzissem o próprio alimento, né? Eram muito restritivas. Havia uma série de impedimentos, né? O desenvolvimento autônomo ali da própria comida, da própria alimentação. E os italianos tiveram uma dureza, porque no começo da fazenda, quando eles chegaram na fazenda, eles achavam que ia ser fácil, né? Então falavam pra gente que eles tiveram dificuldade porque os fazendeiros achavam que eles eram italianos, mas tratavam como escravos no início. Não havia assim muitas alternativas de boa alimentação, não foi uma situação muito difícil mesmo, essa de ter o que comer aqui no Brasil. Então eles ficaram nervosos na época, né? E reivindicaram alguns direitos deles que eles tinham combinado, não estavam recebendo. Teve algumas confusões no início. Essa relação de imigrantes com ex-escravos, ela é muito insinuada quando se fala desse primeiro contato, né? Ela é pouco dita, mas a gente tem alguns registros sim do o quanto a cultura, principalmente não só dos fazendeiros, mas de quem eram os intermediários entre os fazendeiros e esses imigrantes, o quanto isso foi um choque, tanto para os fazendeiros quanto para os imigrantes, e muito mais para em geral, esses feitores que tinham como prática lidar com o escravo, que agora estavam trabalhando com trabalhadores livres. Por isso que muitos voltaram, inclusive, né? Porque para passar fome no Brasil e na Itália, preferiam. Aqueles que conseguiam algumas economias, mandavam para as famílias, né? e tentavam voltar. E aqui, os que ficavam, tentavam batalhar para ver se conseguiam um lote de terra, né? Eles assinavam um termo de colonato, era tipo um contrato. Eles ficavam de 1 ano a 5 anos trabalhando na fazenda. E eles também eram assalariados, diferentes dos escravos que não ganhavam dinheiro. E aí você tem um episódio que é fundamental inclusive para essa construção ideológica, que é a quebra da Bolsa de Nova York e a quebra desse baronato. E eles com o dinheiro eles começaram a
progredir e compraram terra ao redor da fazenda. E ascendem socialmente, não só financeiramente, mas eles passam a, de alguma maneira, organizar economicamente e ocupar um outro posto social. E eles passam a se tornar, primeiro, uma burguesia resolvida e depois eles passam, até por nesse momento ainda em que, enfim, a europeização sempre um desejo do Brasil, então eles também passam ideologicamente a comporem uma elite. Com a imigração italiana que estava já trabalhando, né, fizeram uma parceria, né? E os italianos começaram a plantar uva, parreiras de uva, e foram tirando o café e plantando uva. E em seguida, com o incentivo do governo, os bancos começaram a liberar o dinheiro, né? E a partir de 1955 voltou-se a plantar café novamente aqui na fazenda. Na parte de café eles trouxeram uma ideia diferente, que era a colheita do café no pano, porque no tempo dos escravos colhia-se o café derrubando o café no chão. Eles varriam o café e derrubavam o grão do café seco no chão. Quando chegaram os italianos, eles acharam melhor, antes de secar o café, eles colocaram tipo uma saia, que eles falavam saia, né? Tinha uma saia velha de uma mulher, por exemplo, colocavam no chão, né? E o café era derriçado, era puxado com a mão, não batido com galho, nada igual aos escravos. E a qualidade desse café foi cada vez melhorando mais. Então trouxeram inovações aqui para a fazenda. Essa migração começou a fazer muito efeito e muito vulto nos últimos anos do Império, quando se criou a colônia, o núcleo colonial Barão de Jundiaí, que foi criado pelo então Conde do Parnaíba, que era presidente da província de São Paulo. Ele criou tanto a hospedaria dos imigrantes em São Paulo, que tinha como função mais acolher os imigrantes que iriam ser destinados às fazendas de café, e criou 4 núcleos coloniais durante seu governo, um deles o núcleo colonial Barão de Jundiaí. São núcleos coloniais planejados para receber italianos, especialmente vindo do Vêneto. Então já vinham com destino certo. Então não eram como os italianos que vinham para as fazendas, que vinham para a hospedaria da imigração em São Paulo, e dali ficavam esperando para serem contratados pelos fazendeiros. Esses não, eles vieram para um lugar já definido, com uma área definida, sem escritura, só com contrato. A escritura eles não têm até hoje. Inicialmente as pessoas vão para uma espécie de um alojamento, um barracão que é feito ali no alto do bairro da Colônia, né? Antes disso, inclusive, eles ficaram acampados em tendas muito provisórias e aos poucos, né, com a concessão dos lotes, aí as famílias iam construindo suas casas, suas residências e estabelecendo a vida ali. Foi ali o cerne da imigração dos primeiros migrantes, dos primeiros imigrantes, sobretudo italianos, da nossa região. No caso do núcleo de Jundiaí, eram 221 alqueires que foram divididos em 3 grandes partes, né? Lotes urbanos, lotes mais rurais e lotes meio termo entre urbano e rural, né? E em 1894 todos os pedidos já estavam esgotados e não havia mais lotes para ninguém. Essas pequenas propriedades de produção familiar se dedicaram muitas vezes à plantação de frutas. E aí uma série de elementos da cultura local que são fruto dessa influência dos italianos, como por exemplo a questão da uva, né? Até histórias, relatos de famílias de jundiaenses que lá nas suas origens, nos seus primórdios, né? Os pioneiros das suas famílias trouxeram o tronco da uva para ser cultivado depois aqui no Brasil. Se a gente for considerar uma herança da cultura, nesse sentido mais imaterial, assim, talvez isso, a plantação e o cultivo da uva e a produção de vinho, sem dúvida, é bem impactante, assim. Eles mantinham muito a tradição familiar, né? Talvez esse seja
a maior tradição mantida pelos imigrantes, que foi essa cristalização da instituição familiar trazida para cá, né? Porque era uma experiência que eles tinham na Europa, né? Dentro do meio urbano e fora, portanto, do núcleo colonial, acabavam também contribuindo para ter uma influência cultural, né, dos italianos na cidade de Jundiaí. Hábitos alimentares, hábitos religiosos, hábitos estéticos de construção de imobiliária, de casas, né? A arquitetura portuguesa até o meio do século XIX era em taipa, e com a vinda dos italianos e o tijolo, que é milenar, mas aqui no Brasil a técnica milenar era outra, era portuguesa de construção em adobe e taipa. Portanto, rompe completamente o jeito de construir com a introdução da olaria, e essa olaria também é insípida no início, porque eles faziam uma olaria pequena nesse lote colonial, e ali pegavam o barro, faziam um buraco numa cava, no corte do terreno, e cozinhavam ali o tijolo. Em 1867, o Brasil era um país de monocultura agrária. O Brasil não conhecia maquinário, o Brasil não conhecia ferro, o Brasil não conhecia trabalho organizado, era trabalho escravo. O Brasil não conhecia vapor. A província de São Paulo, que era uma província esquecida, morta praticamente, ela se torna a grande locomotiva desse país. Lembrando que a ferrovia levou o café, mas ela trouxe dinheiro, ela trouxe o nosso imigrante, ela trouxe desenvolvimento e ela trouxe as condições da indústria. O primeiro polo industrial do país é o ABC. A ferrovia ela vai introduzir os princípios da indústria muito antes da indústria acontecer aqui. Ou seja, em Paranapiacaba você tinha ferro, vapor, trabalho organizado, especializado, mão de obra livre e assalariada. Então nós fomos diferentes de tudo que existiu em São Paulo naquele momento. Nós fomos modernos, nós éramos modernos. Nesse momento inicial, né, da industrialização brasileira, você tem um movimento anarquista, ele sendo fundamental. E pensar essa ideia da industrialização na Europa, olha, você tem essa ideia da Revolução Industrial, final do século XVIII, a segunda Revolução Industrial, a expansão da industrialização para outras regiões europeias. Num primeiro momento, no final do século XVIII, da Inglaterra, a partir de meados do século XIX, Itália, Alemanha, Estados Unidos, né, Extremo Oriente. A própria imigração italiana, que é uma coisa tão reconhecida no Brasil, e a própria imigração japonesa, por exemplo, tem momentos muito sangrentos da presença dessas comunidades aqui. A questão do fascismo, a questão, por exemplo, da Shindo Henmei, essa questão das comunidades japonesas no oeste paulista de não aceitarem que o Japão tinha perdido a guerra e matarem, enfim. Então, tem histórias ainda dessa herança também ideológica que são muito trágicas e que são também, que marcam, né, a presença dessas pessoas no Brasil. As nossas condições de trabalho no começo do século XX não são nada boas, não é o que até hoje não são. Até hoje o trabalhador merece muito mais do que ele tem por honra dele mesmo. Mas se você comparar com o início da industrialização inglesa, você vai ver que o nosso avanço foi maior. As nossas condições ali são bem diferentes. O italiano, quando chega, ele é carcamano, ele é inferior, ele não pode casar com quatrocentão. Quando ele enriquece, ele já é italiano, veja bem, uma cultura tradicional, ele tem grana, ele é um matarazzo, ele circula nos salões, tem a grande área, a grande arte, a grande cultura, e ele passa a ser o cara que construiu o Estado, ele passa a ser o empreendedor, ele passa a ser uma figura quase irmanada com o bandeirante. O inglês ele entendia o italiano como um anarquista. Estava nascendo o anarquismo na Itália e numa vila operária você ter um contingente muito grande de italianos não era favorável para a organização do trabalho. Já no começo do século, se dizia que a cidade era italiana, Jundiaí era uma cidade italiana, era um nome para Jundiaí. Isso por conta dos
dos imigrantes que vinham como lavradores, mas vinham muitos como construtores e fachadistas. Então você tem uma construção ideológica muito conservadora dessa imigração, em especial italiana, no estado de São Paulo, dessa virada no 19, graças a um contexto social-econômico que pôde fazer com que essa faixa ascendesse socialmente e ideologicamente no Brasil. O italiano aqui na Vila de Paranapiacaba, ele vai ocupar mais as profissões ligadas à cantaria, à pedra, porque eles eram mestres nisso. Então, para a construção dos túneis, né, e mesmo os suportes das pontes, era necessário um operário muito especializado na pedra, né, no trabalho em pedra, na cantaria. E os italianos, eles vão ocupar esse cargo. Então a gente tem esses relatos do anarquismo no final do século XIX, quando começa a rodar jornais, principalmente o anarcossindicalismo. Isso é uma das principais ações dos imigrantes. Toda mudança é porque houve uma demanda social. Não há possibilidade de mudança sem essa articulação dessa demanda. E esses movimentos foram importantes para essa articulação. Dentro do anarquismo, já que a lógica é negar toda forma de relação de poder, no sentido de uma hierarquização, a importância, não é, de pensar a mulher de uma forma equânime, né? Eu tenho um manifesto de 3 tecelãs aqui de Jundiaí, questionando que elas trabalhavam mais do que os homens, a jornada de trabalho delas era de 11 horas, elas estavam pleiteando uma diminuição para 8 horas e questionando a exploração em relação ao serviço doméstico. Então é interessante como as ideias anarquistas, elas implicavam numa postura crítica, tanto em relação contra o sistema capitalista, mas imaginar essa dentro de uma lógica doméstica, né? Questionar por que só as mulheres faziam serviços domésticos. Então, isso mostra a importância da mulher dentro dessa nova visão de mundo. Dessa nova visão não, mas dentro desta visão de mundo. Imaginar as ações do anarcossindicalismo nas primeiras décadas do século XX sempre à margem em termos legais, sempre perseguidos. Então a dificuldade de articulação desse grupo nesse contexto, não é um contexto democrático. No caso da Primeira República, a chamada República Velha, a questão operária é caso de polícia. É onde o imigrante italiano se identifica com o brasileiro, se identifica ali com aquele ex-escravo, que começa-se uma luta que vai crescendo junto com o movimento operário, né? A máquina sozinha, ela não faz mudança. Quem faz mudança é o trabalhador. E aí, nesse contexto, imagine então um trabalhador com pensamento anarquista, como ele pode fazer a mudança? Ao longo do tempo, esse esforço em implementar, por exemplo, uma liga operária em Jundiaí, isso já era e havia uma sistemática de discussões. Uma discussão tanto no sentido assim das condições de vida dos trabalhadores, por exemplo, fazendo uma referência às oficinas da Companhia Paulista ou então a tecelagem São Bento, como sendo assim, presídios industriais, esse era o termo, e relatando as péssimas condições de trabalho. Comunistas, vendo essa crescente da classe operária no Brasil, vendo a resistência, as revoltas, eles passam agora a sentir a necessidade de ter um partido. Partido esse que viveu muito tempo na ilegalidade. Como essas ideias elas circulavam através desse boca a boca, na fábrica, não é? No chão de fábrica é que essas relações se davam. E aí começa então os movimentos sindicais a terem essa vertente política também, porque conseguimos as coisas através da luta, mas agora podemos conseguir as coisas através da luta e também através das ações políticas. Então isso daí muda bem a ideia, a estrutura anarquista, né? A partir do momento que os anarquistas, eles sequer querem participar, por exemplo, de uma disputa política, eles acabam perdendo espaço. Então dentro desse movimento, desse contexto, você tem os movimentos, outros movimentos, como por exemplo a partir do socialismo, que eles pleiteiam, não é? No caso, né, a utilização desses mecanismos para que os trabalhadores também tenham conquistas. Isso faz com que o anarquismo também perca espaço. Pensar que existia, por exemplo, um controle policial na década de 80, imagine como era esse controle policial
social. Você tem um departamento de política de ordem social já na década de 30. Você tem uma lei de vagabundagem. Então, para esse trabalhador fazer a sua luta, não é fácil. Já havia uma perseguição sistemática a essas figuras que se destacavam dentro do movimento sindical. Imagina Jundiaí, década de 10, década de 20. A gente não tem esses dados, a gente não tem esses registros. A gente pode deduzir isso por conta de um raciocínio histórico. Num contexto democrático, o trabalhador ele tem que avançar muito mais. E é difícil isso, porque você está em plena, entre aspas, uma ditadura do patrão. Você está numa ditadura econômica ali, onde o explorador ele se utiliza de artefatos do Estado para proibir o avanço da classe operária. Em vários momentos, na maior parte da história republicana, eles foram suprimidos, eles foram reprimidos. Isso acaba, tendo um reflexo no sentido desses mecanismos de organização social, que no Brasil é bastante incipiente por conta desses processos de ruptura. Você tem, no caso, República Velha, completamente contrário às formas de organização do movimento operário. Você tem a Era Vargas, que controlava também esses movimentos, a própria ditadura militar posteriormente. Então, em termos numéricos, você tem muito mais tempo de controle e repressão do que de organização de democracia. E estudar esses movimentos, eu acho que é no mínimo inspirador, de pensar as dificuldades que eles tinham e o ideal. A imigração nunca parou, né? Ainda que a gente tenha aprendido que a imigração aconteceu na final do 19, no começo do 20, ela é um fluxo constante, esses movimentos migratórios, esses fluxos migratórios nunca pararam, sempre por razões históricas diferentes, por razões econômicas e sociais diferentes. Pão, vinho, tijolo e polenta são 4 coisas que não tem jeito, isso está presente até hoje, a gente usa isso em 2014 como uma coisa como se fosse a mais banal e a mais contemporânea também, ninguém mudou. Não mudou, isso não mudou, permanece. Então, é paulista já, não é mais italiano, mas é italiano. A gente tem um número de descendentes de italianos imenso, milhões e milhões de pessoas no estado, e muitas delas dizem, eu sou italiano, é 4ª geração, não tem às vezes contato nem com a cultura italiana dos bisavós, dos avós ou tal, ou a cultura italiana hoje, mas é uma coisa muito importante para grande parte dos descendentes do estado. E, em certos momentos, ser italiano é melhor do que ser brasileiro. Por que ser brasileiro é ruim? Será que você não é mais brasileiro do que italiano, numa 4ª geração? Fala, poxa, mas eu faço polenta, mas a minha bisavó reza em italiano. Pô, mas isso será que não é ser ítalo-brasileiro, então? Quer dizer, por que não pode ser os dois? Quais são as questões? Quais são essas fronteiras da construção dessas identidades? Pela memória em Jundiaí, principalmente a memória da imigração, é muito ruim. Infelizmente, o Brasil é um país que não preserva a sua memória. Tudo que é mais palaciano interessa. Tudo que é importante do ponto de vista da economia de quem explorava todos os outros, interessa. Essas casas pequenas que são a mais representativa das questões sociais de como uma pessoa podia viver, não fazem. Não temos cultura de preservar. Infelizmente, para nós, progresso é destruir o antigo para construir o novo. Quem não tem história, quem não preserva a sua história, quem não tem memória, não tem futuro, O que te leva a migrar, essencialmente, quais são os seus temores, quais são as suas dificuldades, o quanto você reinterpreta e o quanto você adequa as suas tradições, relê, reinventa as tradições, como diria o Hobsbawm, e o quanto essa coisa da cultura nacional é absolutamente relativa no mundo em que você pode adotar como sua cultura alguma coisa que está a milhões de quilômetros de distância. São Paulo sempre foi um ponto articulador e receptor de imigrantes ou migrantes. E aí o que a gente tem observado é que hoje, enfim, você tem todas essas fronteiras são muito mais fluidas, Então o ir e vir, em tese, é muito mais fácil. O Brasil não tem nenhuma restrição.
a princípio, a imigração. A gente tem uma grande presença de bolivianos, crescente, peruanos também, paraguaios, enfim, é que a comunidade boliviana ainda é um pouco maior. E mais recentemente a gente tem um fluxo muito grande de imigração do continente africano, de vários países, muitos quase em situação de refúgio. Hoje nós também vemos um processo, talvez de maneira diferente, mas que ainda a democracia não se consolidou. Quando ainda mostra pesquisas que a mulher recebe menos que o homem para fazer a mesma função, no mesmo tempo de trabalho, você vê ainda que a democracia não existe. Quando você vê que uma pessoa ela é julgada pela sua cor da pele, você vê que a democracia ainda não existe. Porque a gente quer sim os europeus, a Europa está em crise, venham italianos. Mas o senegalês, por quê? O que um senegalês vai trazer de contribuição para o Brasil? Né? Então essas discussões da contribuição, né, sempre partem de uma superioridade, de uma ideia de superioridade cultural, como se cultura tivesse uma melhor e uma pior. Não tem. É um problema que persiste até hoje, né? No Brasil a gente trabalha muito por políticas de igualdade racial, mas havia sim um problema inicial de convivência que depois ele vai se diluindo aos poucos. Não terminou totalmente esse problema, está aí para ser pensado, resolvido, imaginado, né? O como resolver, mas ele ainda é muito presente. A imigração africana porque vem trabalhar com contrabando, vem trabalhar com tráfico, mas vem cá, qual é a estrutura de recepção? Né? Quer dizer, quem recebe essas pessoas? Elas vêm porque elas não têm emprego, elas não têm uma família, elas não têm uma estrutura. Como é que é? Chega no Brasil e faz o quê? Quais são as teias de relação? Em que medida o Brasil se preocupa em ajudar a construir essas teias, em procurar lugares, em procurar postos de trabalho, em dar amparo, em encaminhar, em orientar? Em que medida o Brasil garante os direitos básicos de qualquer imigrante? A burocracia brasileira e essa legislação da época da ditadura impede, muitas vezes, que o imigrante tenha um trabalho formal. Por isso ele é tão absolutamente vulnerável ao tráfico humano, a trabalhar na indústria têxtil sem garantia de direitos. Por isso que ele vai trabalhar com tudo que é ilegal, tudo que não demanda dele, apresentação de documentação, que ele possa ter o dinheiro em cash. Por vezes a história tem uma visão oficial que nega, né, como a gente já conversava um pouco, a experiência de outros povos, de outras culturas que constituíram a cidade também. Então Jundiaí não é apenas uma cidade de italianos, embora, né, a boa parte da população seja descendente de italianos, né, vem dessa origem, mas existe também elementos que podem comprovar, né, a presença indígena, a presença africana na cidade, né, e muitas vezes a história oficial relega a segundo plano essas experiências históricas para valorizar outras, né, mais dos brancos, dos italianos que vieram e tiveram algum sucesso. Não existe cultura pura, não existe cultura nacional original, tudo isso é reinventado, recriado constantemente. Ser imigrante no Brasil hoje não é uma coisa tão fácil. Você tem que ir primeiro na Polícia Federal, depois no Ministério do Trabalho, um pode te dizer sim, outro pode te dizer não tem um conselho formal, você tem articulações quase ajambradas, arranjadas para poder regularizar a situação desses imigrantes. Foi liberto, no ano passado, aproximadamente 3.000 escravos no Brasil. Estamos com um problema de imigração do Haiti em São Paulo. Ao mesmo tempo, os trabalhadores continuam sendo... A exploração do trabalhador continua sendo a fonte de lucro do patrão. Isso não mudou. Mas, ao mesmo tempo, o trabalhador se organiza através da passeata, através da resistência. Isso ainda continua hoje. E há avanços todos os dias. O Brasil, ainda que se vista dessa capa da generosidade e da diversidade, não é um país tão generoso e tão diverso ele é. O Brasil é obrigado a aceitar que ele é diverso, mas ele não é tão generoso quanto ele parece nessa recepção de imigrantes. Em especial o estado de São Paulo é um estado muito conservador em relação a isso, é um estado que construiu a sua identidade muito ligada a essa imigração do 19 e do 20, mas que ainda tem um certo receio dessa imigração contemporânea. Se orgulha de falar que é diverso, mas não sabe muito bem como receber, tem medo de perder emprego, enfim, um pouco do que é esse temor no mundo globalizado em relação ao outro.
sou filho, neto e bisneto de ferroviários. Eu sou de uma segunda geração de descendência espanhola. Eu sou descendente de italianos por todos os lados. A minha família original é portuguesa, né? A minha avó era italiana, ficou aqui na hospedaria com 2 tios meus. Tem uma ascendência portuguesa, né? Um monte de parentes, todos italianos, que eu nem lembro todos os sobrenomes. E meu bisavô veio em navio da Itália. Tem o austríaco, tem o italiano, português. Pin é um sobrenome italiano, do Vêneto. Sou bisneta de italianos. Começou com a vinda do meu bisavô. O pai é italiano e espanhol. E sou neta de espanhóis. Meu bisavô veio da Itália. Meu pai tem raiz italiana e tal. Minha avó indígena, com certeza, né, a presença de negros também na família. O meu avô foi para aquela região de Ribeirão Preto. Todos absolutamente operários, vieram colher café e com todas as histórias hercúleas e heróicas e tal. Aí quando eu estava no exército, então, eu resolvi vir para o Brasil. E nisto chegou uma ordem do Ministério da Guerra para preparar um contingente de tropas para ir para umas possessões que Portugal tinha em Índia, chamada Goa, Damão e Diu, na Península de Antistão, na Índia. Aí eu falei, olha, capitão, eu não quero ir para a Índia, eu quero ir para o Brasil, porque eu não sei se eu vou voltar. Meia dúzia de gatos pingados contra milhões e milhões de hindus, o que nós vamos fazer? Aí eu vim para cá. Graças a Deus só tenho que falar bem, e não existe terra melhor que esta. Só que o povo não sabe o que tem na mão, desperdiça, estraga. Quando eu vim sem nada. Não tinha muitos que estão saindo do exército e me pedi emprestado dinheiro para vir para cá. E me emprestaram dinheiro. Cheguei aqui, os patrícios que já tinha aqui me emprestaram dinheiro para eu começar o meu primeiro negócio. Uma freguesia de doces da confiança. 9 anos eu trabalhei com aquilo. E hoje eu tenho o que eu tenho, meus filhos, consegui formar meus filhos. Tenho isto, tenho aqui, não é muito, mas é alguma coisa. Tenho a minha indústria, que graças a Deus vai muito bem, e eu me orgulho, eu hoje digo, eu me sinto muito feliz em estar aqui. Só tenho pena que tem muitos patrícios que vêm para cá, depois falam mal disto, quantos eu já falei, porque se você não está bem, é porque você não volta para a sua terra. Volta para lá. Você não prestava lá, vem para cá, agora aqui também não está bom, então volta para lá. Só me sinto muito bem porque eu fui sempre muito bem recebido. 54 anos. Eu já não sou mais português, sou brasileiro. Tanto que existe aquela verdadeira música, né, que numa casa portuguesa fica bem, né? Põe vinha sobre a mesa e se a porta humildemente bate alguém, senta-te à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. E a alegria na pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente.